Bom dia para quem já chegou. Respira aí comigo. Respire e sinta que você chegou aqui agora. Este é o nosso momento de conexão. Um café com a gente mesma. Com o que importa. Com o que pulsa dentro e ao redor. Hoje sem café, sem a xícara, sem o meu lar. Longe do meu lar. Mas a intenção e a conexão continua. Estou aqui. Até um pouco mais cedo do que o tradicional, do que o combinado. Respira mais um pouquinho. Respira e intenciona uma conexão. Uma conexão com o divino. Com o divino que existe aqui dentro de você. Dentro de mim, dentro de você. Dentro de cada um de nós. Porque nós somos essência. Nós somos criação divina. E essa conexão com essa essência, com a criação divina, acaba se perdendo se não nos policiarmos. Não somos máquinas. Somos humanos, somos essência. E o corpo precisa parar. Precisa conectar. Para não perder essa essência. E hoje eu quero conversar sobre isso. Parar antes que o corpo peça. Olá para quem está ao vivo comigo. Ser presença antes que a ausência tome conta. Essa semana é a que antecede o Dia das Mães. Muitas vezes, quando os nossos pais, quando a nossa mãe começa a ficar velhinha, a gente começa a tomar consciência que eles são finitos. E vai dando um aperto, né, na gente. E quando eu estava preparando esse café, pensando em conexão, a gente lembra, né, das datas e de toda a programação. E me veio a ideia da questão do Dia das Mães. Como a gente precisa se conectar com os nossos antepassados, com as nossas mães, com os nossos pais, família, enfim. Porque somos isso. Somos o que fomos e o que estamos sendo. E esse é o cuidado. Esse é o grande motivo dessa parada para a conexão. Vamos trazer à tona alguém importante, digamos assim, alguém famoso, que nos lembrou também que é preciso parar. A Lady Gaga. Ela esteve no Brasil no final de semana. Entre tantas discussões, todos precisamos aprender com todos. E falando em Lady Gaga, em 2017, não sei se vocês lembram, ela cancelou um show mundial. Ela não conseguiu participar de um show por causa das dores. O corpo dela pediu para ela parar. E ela ouviu. Ela parou para ouvir, ela se tratou. Ela continua doente. Mas ela parou, pelo menos naquele momento. Eu não acompanhei, assim, não sigo ela. Mas o grande aprendizado, que é a vida dela, que eu trouxe para esse momento de conexão, para esse café, é a questão dela ter sido parada. O corpo dela parou, impediu ela de realizar um grande show. Nós não temos um show para fazer. Pelo menos a maioria de nós não é famoso, não tem um espetáculo. Mas a nossa vida, a nossa rotina, a nossa realidade pode ser um show. A nossa família, o nosso lar pode ser um show. Essa é uma das ideias que esse perfil trabalha. A Lady Gaga parou não por escolha, não por glamour, mas porque o corpo dela gritou. Quantas de nós, mulheres, esperam o corpo gritar para então parar? E lembrando das mães, quantas das nossas mães nos ensinaram que não pode parar, não se permitem parar? E nós estamos seguindo nessa tendência. A maioria de nós, se não se conecta, se não percebe isso, acaba ficando um trator. Vai atropelando tudo, vai vivendo, vai indo no automático. E o corpo vai pedindo, vai dando sinais. E não se para perceber esses sinais. Não se ouve. E o corpo vai parando. Os órgãos vão complicando, um a um. E como é um sistema, muitas vezes entra em pânico. E o convite de hoje desse café é isso. Conectar, lembrar que o nosso corpo é uma máquina, mas é humana. E mesmo a máquina, ela para. Ela precisa de um tempo. Precisa de cuidados, de reparos. E o convite de hoje, então, é isso. Parar para ouvir o corpo. Ouvir. Às vezes ele está só sussurrando, falando baixinho. Não deixar ele dar o grito. Ou dar a pane geral. E toda a jornada inicia de pequenos passos. E o que chamamos de jornada terapêutica começa aqui, no micro. Num cuidado, numa parada, numa intenção, num café. No travesseiro ao sol. Final de semana falei sobre isso também.
no óleo essencial que respiramos antes de dormir. No café passado, da semana passada, falei sobre um dos óleos que traz cura. E o óleo essencial, por sua pureza, por sendo puro, né? Ele nos conecta com a nossa essência, com o nosso natural. No silêncio que escolhemos é terapia. E não estamos falando só de saúde. Estamos falando de vida. Cuidado com a vida. Da vida que começa com a presença. Inclusive, falando sobre o Dia das Mães, um dos grandes presentes que podemos dar a elas é a nossa presença. Claro que vamos com um presente. Que vamos lembrar de todo o carinho, de todo o cuidado que elas tiveram e têm com nós. Quantas que ainda lembram a gente do casaco? Enquanto elas existem, enquanto elas estão aqui nesse plano, elas vão ser esse lembrete. Lembrete de cuidado. Do cuidado delas com a gente. E a intenção desse perfil, desses cafés, do café de hoje, que é Café com Conexão, é trazer o cuidado com a gente mesma. O que as nossas mães muito ensinaram é que a gente cuida dos outros. Dos filhos, dos maridos, das pessoas do nosso trabalho. E o autocuidado. Nós não aprendemos. Nós precisamos desenvolver. E esses momentos servem para isso. Se você tem aprendido, tem sentido conexão, vendo sentido, compartilha, comenta com outras pessoas e divulga. E esteja sempre presente num café com Silvia. A conexão da vida com presença que eu defendo nesse perfil é a conexão com o lar e com a nossa existência. O lar que nos acolhe e que precisamos promover esse acolhimento. Essa casa que abriga os nossos corpos e as nossas histórias. E ele precisa ser espaço de cura. Não só de paredes, mas de presença. E a gente que constrói isso em pequenos gestos. Um difusor ligado com lavanda. Uma mesa posta, mesmo que só com um café e um pão. Um momento em silêncio com nossos filhos no colo. Quando eles já estão crescidos, quando são adolescentes, como os meus, é difícil pegar no colo. Mas a gente precisa promover esses momentos. O lar começa dentro da gente e se estende para o outro, para os nossos. O cuidado da mãe precisa ser contínuo. A gente precisa sentir, é tão bom sentir o cuidado da mãe. E esse cuidado com a gente, com os nossos, precisa se estender para o mundo, que começa lá na nossa sala. E nesse Dia das Mães, tenho falado nessa semana sobre os rótulos. Sobre o que está contido nos presentes que a gente dá. Num óleo essencial, num produto natural, que vai promover a saúde, vai equilibrar o organismo, não vai provocar desequilíbrios, porque os parabenos, a composição química, até cancerígena de alguns componentes, de produtos que parecem inofensivos, que não percebemos o problema que está por trás de tantos produtos usados e que não se preocupam com a composição, os que produzem e quem consome. Então é mais um toque que a gente precisa perceber, prestar atenção. E nesse Dia das Mães, convido você a prestar atenção na presença sua com a sua mãe, nessa conexão, nessa gratidão pela vida que você tem, que veio a partir dela. Proponho escolhas naturais. Pesquisa, estuda sobre o que as escolhas naturais, os produtos limpos, de beleza, de autocuidado, limpos, que vão promover a saúde dessa pessoa que tanto amamos. Determinados remédios escondidos nos produtos de beleza. Oi, Ana. Obrigada pela sua presença. Os remédios contidos nos produtos de beleza, nos produtos de cuidado. Compartilhe aqui no chat o que o seu corpo tem pedido e que você ainda não ouviu. O seu corpo tem pedido alguma coisa? Tem sussurrado para você alguma coisa ou já está gritando? Já está fazendo um berredo? Como está a sua relação com o seu corpo? Tem parado para ouvir? Sentado com seu café? Que vontade de um café. O que o seu corpo tem falado para você? Ah, pedido calma? E você transcende, demonstra, pelo menos, como muita gente fala para mim também, a gente aparenta calma, né? Mas por dentro, ninguém sabe.
o vulcão, o terremoto que é. E o estrago tá lá, né? Escondido. Vamos ouvir o corpo, né, Aninha? Muito bem. O corpo pede calma. O corpo pede cuidado. Não somos eternos. As nossas mães não são eternas. Elas não nos ensinaram o autocuidado. Elas nos ensinaram a cuidar do outro. Elas nos ensinaram o que elas aprenderam. Elas também não aprenderam a se cuidar. Ninguém ensinou. E tanto que a humanidade tem se desenvolvido, precisamos perceber mudanças, atitudes diferentes. A Ana falou tanto ontem sobre 12 hábitos, né, Ana? Hábitos do dia a dia. Que não são as outras pessoas que vão fazer por nós. São os nossos hábitos. E eu aprendo muito com a Ana. Ela é muito disciplinada, muito regrada. E tem os resultados. Tem resultado no trabalho e, Ana, tá correndo atrás do autocuidado, né? A gente não aprende isso lá de pequeno. E começar a se cuidar com 50 e poucos anos, como é o meu caso, tem metade, pelo menos metade da vida, espero viver mais outra metade, outros 50. Muitas vezes correndo atrás do prejuízo. Isso era. Cuidados que trazem relaxamento, que cuidam da parte externa e que trazem equilíbrio. Se os produtos forem naturais, se forem limpos, eles não vão prejudicar os hormônios. O próprio desodorante que a gente usa, ele pode prejudicar a circulação dos poros. Ele pode impelir o funcionamento normal do nosso corpo. Então, questões tão simples, como a Ana está citando, de tomar água, muita água, é um hábito difícil. E agora, principalmente, entrando nessa época mais fria, é mais difícil conseguir tomar água. Mas a meta, o nosso corpo é pelo menos 75% de água. E se não repor, ele vai ficar em desequilíbrio. Os desodorantes têm alumínio. Se a gente pesquisar sobre esses componentes, o prejuízo que o alumínio traz para o nosso organismo, o que a gente inala, né, de um antitranspirante em spray, é difícil continuar usando, como eu não uso há muito tempo o antitranspirante em spray. Existe muita opção. Não podemos ficar vivendo como os nossos pais viviam. Tem muita coisa boa do que eles viviam, mas tem muita coisa que a gente precisa alterar. Eles não nos ensinaram a tomar água. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a tomarem água. Agora eu quero te convidar a ser presença. A ser presença para sua mãe, no Dia das Mães, ou no dia que você se encontrar com ela. O Café com Conexão existe para isso. Trazer toques, lembretes, momentos. Como eu tenho esses momentos de lembrar, de parar, de me conectar, de fazer escolhas, de ler rótulos, de procurar a composição, os elementos escondidos nos produtos que eu uso, de ter um momento, um cafezinho, para ficar tranquila, sustentar esse vício, né, Ariel? Eu vi que você tá aí. Nada com exagero. Tentando controlar o que é exagero. Não é fácil, mas é preciso. São hábitos diários, cuidados diários, autocuidado. Antes que alguém tenha que vir cuidar da gente. E as pessoas que cuidam... Ah, sua mãe já se foi, Ana? E faz falta, né? Imagino que faz, porque eu ainda tenho a minha. Então, esse Café com Conexão existe para isso. Não estou vendendo produtos, estou compartilhando um estilo de vida e as descobertas, os estudos, as aulas, que a gente percebe. O corpo está aberto comigo, o meu corpo não está dando muito já. Tudo que é excesso é prejudicial. Isso mesmo, Ariel. É um pouco do que conversamos, né? Conecta enquanto você tem a sua mãe, seja presença para ela. Para não sentir, oi, Clair, não sentir a falta dela quando ela não puder estar mais nesse plano. A vida é agora. Cuidar de si, olhar pela janela, foi o que nós comentamos no café passado. Olhar pela janela, tentar, entre os prédios, encontrar o sol, o céu. Isso é cura, isso é tratamento. Tome a sua água, bata a sua meta. Meta com você mesmo. É a vibe da qualidade de vida. Não sou tão disciplinada quanto você, Ana, mas estou no caminho.
os nossos filhos pequenos, a Ilô, né, Clair? A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, né? A gente quer mãe. A gente quer o melhor para os nossos filhos. E o melhor é que eles estejam bem, é que eles saibam, né? A gente já percebe que é estar bem, saber cuidar do seu próprio corpo. Ouvir o seu próprio corpo. Ouvir os passarinhos pela manhã, né, Ana? Como é bom conversar, como é bom compartilhar, trocar, parar esse tempo. E eu trouxe um pouquinho do que eu tenho aprendido, do quanto esse café com calma tem me feito bem. É terapia. E é de graça, é você com você mesmo. Eu estarei aqui toda quarta-feira, horário tradicional às 9 horas da manhã. Mas, tipo, hoje eu estou longe de casa, às 9 horas eu já tenho um compromisso, então vim um pouquinho mais cedo. Vim aqui falar dessa conexão com o corpo que pede calma, que pede para parar, ainda não está nos parando, como ele fez com a Lady Gaga. Lá em 2017, ela foi parada. O corpo, ela parou para ouvir o corpo. Ele estava sussurrando, ele estava pedindo, e ela parou para ouvir. Oi, mais alguém chegando aí? Esse café com conexão lembra da conexão com o nosso próprio corpo, do autocuidado, que não aprendemos, que precisamos desenvolver, tornar um hábito. E esse hábito muitas vezes pode contar com outras pessoas para nos ajudar nesse autocuidado. Mas é no dia a dia, na parada, no seu cafezinho, que eu não tenho hoje aqui. Mas é a intenção, o momento de parar, de café com calma. De conexão, de olhar o céu, de ouvir os passarinhos. Mara está ainda ouvindo o sabiá? Ouvir um passarinho cantando no trabalho não é para todo mundo, né? Gratidão para quem esteve aqui comigo, para quem vai ver essa live, ela vai ficar gravada, vai fazer parte de uma coleção de cafés com calma. Que o seu café seja com calma, que você sente, que você se permita essa conexão com você mesma, com os seus ancestrais, que você consiga escolher o seu óleo essencial preferido. E respire. Tucanos agora, né, Mara? Tá aumentando o nosso círculo de amizades. A presença de seres divinos que nos trazem a conexão, a lembrança de que somos humanos. Que temos muito de divino dentro de nós. E quando conseguimos enxergar o divino no outro, no passarinho... Que bom, Ana. Se a gente conseguisse se acompanhar, né, tomar café junto. Olá, dona Leonice. Que bom vê-la por aqui. Bem-vinda. Hoje é o café com calma, café com conexão. Falando sobre essa conexão do que importa, do momento de autocuidado. Esses momentos trazem tantas sensações de saudade, né, do que vivemos, do tempo que trabalhamos juntos, né, dona Leonice? Pessoas do meu trabalho, o grilo. Parou para ouvir o grilo? Pra gente não se estender tanto, eu tô curtindo. Tô aproveitando, tô ficando em calma. Ficando em conexão com a minha essência, com boas sensações, com bons sentimentos, com uma boa convivência, com colegas de trabalho, com amigos. A Ana, por exemplo, é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente. É uma amiga das redes sociais. Um dia a gente vai tomar um café junto, presencial, né, Ana? Tá sendo preparado esse café. E hoje, então, esse é o momento de conexão, de interação, de troca, de compartilhar um pouco disso que me faz bem e disso que pode promover o autocuidado. É um momento de autocuidado e conexão. E desejo que o seu dia seja leve. Que você seja lar para você mesma e para os seus. Que você presenteie com calma, com cuidado e com presença. E sentir no coração que essa live fez sentido, te trouxe algumas boas sensações, compartilha, divulga e esteja comigo na próxima live. Já falamos sobre a coragem de parar, de tratar um café com você mesma, embora você trate com tanta gente, né, combine com tantas pessoas e acaba não dando certo. As pessoas têm compromisso, a gente tem compromisso, então fica difícil ajustar a agenda. E o café vai ficando. Foi assim que começou a história desse café. As pessoas não podiam tomar café comigo. Aí
lendo e estudando, eu pensei e me veio a ideia, por que não tomar café comigo mesma? E eu mostro muito meus cafés. Porque o café é comigo mesma. É café com calma. E a gente precisa ter essa coragem de parar e pensar, esse é o meu café, esse é o meu momento. Não é pela xícara, pelo café. Também é. Não é pelo líquido. Mas é pelo momento do autocuidado. E fomos adaptando, trazendo a escrita terapêutica, escrever para si mesmo, escrever o que está sentindo. Pensar em cura, em autocura. Antes, a nossa saúde depende só de remédios. Existem muito remédio no compartilhar esse momento de conexão. Eu sei com a minha essência de vida, percebi ao perceber as pessoas presentes aqui comigo e trouxe várias sensações. E vamos partir para o nosso dia. Até o próximo café, com conexão, com verdade, com você. Gratidão pela sua presença. Gratidão por esse momento de conexão. Compartilhado tem muito mais sentido. Vocês promoveram sensações e conexões ainda melhores. Gratidão, um ótimo dia.